Bom, vamos falar do caso dos alunos de Carapicuíba, gente. Lembra dessa história? Que foi um horror, notícia no Brasil inteiro. Os meninos estavam apreendidos na Fundação Casa. Isso aconteceu lá no dia 5 ainda do mês passado. Por atacar uma professora na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba. As imagens rodaram o mundo, tanta violência contra uma professora. E agora eles foram liberados, exatamente na terça-feira, eles foram liberados. Toda a ação, a violência foi filmada e é muito triste, né, quando a gente fala de educação, porque nós sabemos que a educação no Brasil já é um problema de muitos anos e é muito sério. Só que a violência agora também começa a causar mais problemas, tanto que professores se afastam da sala de aula, como é o caso da Edmeia Pereira, professora que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Obrigada por você ter vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quantos anos, professora? De magistério? De magistério, em sala de aula são 28 anos. 28 anos. E 31, sendo 3 afastadas, né? 3 afastadas 3 anos. Porque tem medo de ir para a sala de aula e ser agredida. Aqui comigo também está professora Bebel, Maria Isabel de Noronha, que é presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, também deputada estadual. E quando a gente fala de violência, a gente não fala de um Estado. Apesar que você me disse, boa tarde inicialmente, boa obrigada tarde, por ter vindo. Olga. Você me dizia que o Estado de São Paulo hoje é o mais violento. Esse é o mais violento. Em sala de aula? Em sala de aulas, que é ataque de alunos sobre professores. Qual que vem em segundo aí? Olha, não, em primeiro a gente pegou o ranking e o estado de São Paulo, ele é o mais violento. E eu falo um número só, né? Por exemplo, nós temos 1.600.000 estudantes que dizem ter sabido, né, souberam de casos de violência nas escolas. Tudo isso? 1.600.000, eles sabem. Agora eu vou dizer os que fizeram violência com professores. 805.000. 805.000 agressores. Que fizeram agressão sobre professores. Não, né? Realmente é uma epidemia. É alarmante. É alarmante. Professora Edmeia, me conte a sua história. Você passou a ser agredida por um garoto, presta atenção, um garoto de 6 anos de idade. 6. Aí que a gente diz, parece que tá tudo perdido, né? Com certeza. Então, eu fui surpreendida com a matrícula do aluno na escola e logo no primeiro dia de aula ele já começou a demonstrar o comportamento alterado, né? E isso foi no decorrer do ano letivo todo, né? Ele atirava objetos em mim, material escolar, cadeira, carteira, o que tivesse à mão ele lançava em mim, tentava me atingir, né, no meu rosto com soco, me dava chutes, e eu tentando resguardar a minha integridade. É lógico, sem praticar nenhum ato contra a criança, né? Sim, sim. Me defendendo e foi isso durante o ano letivo todinho. Ele veio de onde para você? De uma escola particular e ele foi matriculado na escola onde eu lecionava, né, que agora eu me encontro afastada. E ele foi matriculado na escola pública municipal. E você tem relatos de que essa escola particular não queria mais saber desse aluno, por isso que ele foi para uma escola pública? Assim, pelo que eu sei, assim... Ninguém mais aguentava com a vida dele? Eu acredito que sim. Tá, mas você fazia esses relatos naturalmente à sua direção? Com certeza, tudo era relatado, presenciado por todos, trio de gestão, orientador pedagógico da Secretaria da Educação, todo mundo sabia. Mas nenhuma providência era tomada. Quem então deveria ter tomado uma providência? Olha, Bebel. Eu sempre reclamei muito na Secretaria da Educação, tanto que a POS ela foi uma das primeiras entidades que fez uma pesquisa, né, o Instituto Locomotiva, exatamente para explicitar os números e dizer, olha, não adianta falar um caso aqui, um caso acolá. Vamos pegar o estado de São Paulo e olhar como é que estão no caso de violência. Então, eu dizia agora, 805.000 alunos agrediram professores e 104.000 professores sofreram violência.
104 Gente, mil. não são 104 professores. É 1.000. 104 mil. No É universo, tudo estratosférico. no universo de 182 mil. Mais da metade. Mais a metade sofreram violência. 52%. Mas e aí, quem é que tem que tomar providência, A Bebel? providência é o seguinte, nós avançamos muito de 2013 até 2014 num projeto chamado Professor Mediador. Que fazia esse professor? Primeiro, a gente partia e discutíamos com o secretário à época que a violência, você não acaba com a violência de uma hora para outra. O menino que tem esse instinto agressor, primeiro você tem que entender o seguinte, a educação ela é um processo civilizatório. Ela tem que alterar comportamentos. Tem que ter ação da família também junto com os professores. A família está muito ausente? Está ausente. Como é que é a família desse garoto? Não, Que te agredia? A mãe até comparecia na escola, só que assim, eu acredito que por ser um problema, uma patologia, né, um problema de saúde, ela ficava meio que limitada, né? E ela também era vítima de agressão. Ele batia na mãe? Por relatos que eu ouvi de outras pessoas que já presenciaram, sim. Então, quer dizer, eu fui mais uma vítima só, né? A gente tem mais um caso de violência. Bom, a Bebel trouxe aqui números incríveis. A gente sabe, acabou de falar que a Edmeia Pereira está afastada da sala de aula porque você tem pavor hoje de aglomeração de criança. Você não consegue voltar para a sala de aula? Eu não consigo permanecer em ambiente escolar. Tanto é que esse é o motivo da minha permanência afastada do ambiente da escola, das minhas atribuições, porque eu não estou incapacitada para o trabalho. Eu estou incapacitada para o trabalho na condição de ambiente escolar. Aí deve ser pavoroso, né? Olha só, vocês lembram do caso do Paulo, né? Sim. Paulo Rafael Procópio tá na linha, quero falar com ele, não podia estar aqui conosco. Ele mora na cidade de Lins, mas gentilmente vai nos atender por telefone. Paulo também com 20 longos anos no magistério, ele que está com 62 anos de idade. Você resolveu se aposentar, é isso, Paulo? Boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, ó. É um prazer estar falando aí, tá? Obrigada por você atender a gente. Você pediu aposentadoria, foi isso? Eu já tinha pedido a aposentadoria, né? Eu estava esperando, estava trabalhando, esperando, então, até chegar a publicação e tal. E aí, um certo dia 22 de fevereiro, eu fui agredido por um menino, né? Que idade tinha esse garoto? Tem 14 anos, não fez 15 ainda. E o que aconteceu, professor? Me conta, como é que foi tudo isso? Eu na verdade, eu nunca tive problema com meus alunos. Agressão física, não. Durante esses 20 anos que eu trabalho na educação, eu nunca tive problema com meus alunos. Esse aluno não era meu aluno. Ele estava na escola e eu nunca tinha dado aula para ele. Uhum. Mas eu já conhecia, porque ele já tinha professores na sala dos professores sempre comentava sobre ele. Ele era um menino terrível, né? Tinha comportamento diferente, ele era indisciplinado, né? Então, eu via falar dele, mas eu não conhecia ele. No dia 22 eu estava trabalhando com uma sala minha, né? Um 9º ano, e quando uma aluna pediu para entregar um trabalho para outra professora, eu deixei. Na volta, ela entrou e ele segurou a porta, porque a porta, ela não abria por fora, sabe? Só por dentro. Por fora, só com chave. E ele, então, aproveitou que ela entrou, ele chegou e ficou na porta. E como que ele te agrediu? E como que ele te agrediu? Na porta, ele começou a gritar, essa menina que tinha entrado. Ele veio atrás dela mesmo. Aí ele começou a me atrapalhar a aula, que eu estava trabalhando com a atividade avaliativa, né? Ele começou a me atrapalhar a aula. Eu pedi para os alunos que tinham me chamado, falei, dá um tempinho aí que eu vou ali conversar com esse menino. E aí eu fui conversar com ele na porta. Falei para ele, por favor, vai para a sua sala, né? E ele com o caderno na mão. Ele estava com a mão no batente assim, e ele travou o pé assim na porta. Eu pedi para ele, tira o pé da porta aí e tira a mão. Quando eu fui pegar no dedo dele assim, para tirar o dedo dele, no caso eu fechasse a porta e pegasse o dedo dele,
ele simplesmente já foi me xingando e jogou o caderno no meu rosto. Jogou o caderno no meu rosto, eu bati a mão, o caderno caiu no chão. Aham. Eu abaixei para pegar o caderno. Quando eu fui abaixando, ele me deu um soco aí, onde está esse... Foi essa foto aí. que a gente está mostrando, foi da agressão. Você acabou levando aí 6 pontos. Um corte feio, hein, de 6 pontos. Foi. 6 pontos nessa parte de baixo, mais 2 pontos na parte do supercílio aí. Professor... Ele deu mais ou menos 2 socos, mas com muita força, porque eu estava muito pertinho dele. Ele deu com muita força. Eu imagino. Professor, a partir desse episódio, naturalmente que fica um receio, uma preocupação, e você acabou se afastando da sala de aula a partir daí? Na verdade, eu era passado no aula ainda, né? Porque é bem provável que eu não tinha saído da minha aposentadoria. E eu tive uma coisa triste, porque foi o meu último dia de aula, foi aquele dia. Eu não voltei mais na sala de aula. Peguei licença-prêmio, peguei licença médica, depois licença-prêmio. Não, aí dá um jeito de ficar longe, Quando você decidiu ser professor lá há 20 anos, agora, me resuma, por favor, para onde que a gente está indo com relação à educação no Brasil? Olha, é o seguinte, Olga, eu não esperava de jeito nenhum. Eu já tinha visto falar de agressões contra outros professores, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Sim. E depois de 20 anos trabalhando em sala de aula, eu tenho um número muito grande de alunos formado aqui na região de Lins, porque eu passei várias cidades aqui, né? Sim. E a gente tinha visto falar disso, mas eu nunca esperava que fosse acontecer logo comigo, né? Uhum. Eu ia ter uma aposentadoria, ia decidir da escola que eu estava lá, né? E eu ia sair assim, tranquilo. Mas aí eu saí do jeito que você está vendo aí, né? É muito triste, né? Chegar com todos esses anos lecionando e chegar a esse ponto de sair da sala de aula, buscar pela aposentadoria. Professor Paulo, muito obrigada por atender a gente. De nada, tá? Felicidades aí. Tá, tranquilo. Triste a gente chegar a esse ponto, menina. Você viu? Bom, esse caso ficou bastante conhecido, o seu também ficou conhecido, né? E outros tantos que nós temos, que se nós fôssemos fazer um relato de todos os casos, de ter professor com o olho perfurado, né? Por objeto pontiagudo, a gente já teve de tudo. Pra onde que a gente está indo, professora? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu acho que tem que ter uma intervenção mesmo por parte do poder público com a tomada de medidas assim para acabar com esse tipo de problema nas escolas, porque, vou ser sincera, é humilhante para nós profissionais da educação que investimos na nossa formação, que não são todos que estão predispostos a isso, e não ter uma contrapartida do poder público em tomar a iniciativa de coibir esse tipo de postura dentro das escolas. Tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer na volta, e que é a Beth que está fazendo uma pergunta aqui, falando sobre até o Estatuto do Melhor e do Adolescente, mas aí tem uma questão toda familiar também, né? Voltando. Vamos voltar aqui, nós estamos falando sobre os problemas todos que os nossos professores estão enfrentando em sala de aula, mostrando imagens aí do que aconteceu recentemente, o mais recente, né? Porque como a Bebel falou aqui, são mais de 104 mil professores agredidos. Bom, quando a gente fala de educação, tem pai e mãe que acredita que é a escola que tem que fazer tudo, né? Então, a Beth aqui pelo nosso WhatsApp falou o seguinte, boa tarde, Olga. O Estatuto do Menor e do Adolescente não veio só prejudicar, porque o filho olha para a cara do pai, da mãe e diz assim, me repreenda, tenta me bater para tu ver que eu vou chamar o conselho tutelar. E a família acabou jogando para a escola essa responsabilidade. No meu entender, diz ela, tá tudo perdido. Verdade. Responda, por favor. Verdade. Vai falar a verdade. Eu acho que eles estão transferindo, a grande maioria, nós não podemos generalizar, a grande maioria transfere a responsabilidade da educação que vem da família, transfere para a escola. E nós, professores, não estamos lá para educar o filho, até mesmo porque a concepção
de educação, cada um tem a sua. Sim, claro. O que é certo para É mim... levar conhecimento. A tua obrigação é levar conhecimento. É lógico. E ratificar, né, alguns conceitos de educação que já vêm da família. Exato. Mas a minha obrigação não é educar Não filho é. de ninguém. Ô, Bebel, de você que está há tantos anos também ligada à educação, como a Edmeia, onde é que foi que a gente começou a piorar? Onde é que a gente também começou a errar? Eu acho que começou a piorar, Olga, quando, veja bem, não é dado condições para que o profissional trabalhe. Você sabe disso, as salas são superlotadas, a jornada do professor é estafante, não há um espaço, e eu vou reafirmar que a presença do pai na escola é importantíssima, e o Estado também não dá as outras condições. Por exemplo, se tem algo que eu acho importantíssimo, né, que tenha muito no currículo escolar, é a educação física, a educação artística, nossa, né? Por quê? A educação física, ela tem um papel assim, quando o menino participa, ou a menina participa de uma regra, porque os jogos são assim, são regras, ele sabe que tem regras para cumprir no jogo. Direitos, obrigações, deveres. E né? assim, passa para a sala de aulas. Olha, eu fui do tempo da ditadura. A educação física teve um papel importante ali, independente se é ditadura ou não. A gente sabia que tinha regras. E na sala de aulas tem que ter regras. Saudade daquele tempo, hein? Quando o professor entrava, né? Como é que Todo a gente mundo fazia? Levantava. Bom dia, professor. E não era prof. Bom dia, professora. Nem tia, né? No meu tempo, a maioria eram mulheres, não tínhamos homens. Mas a gente levantava em sinal de respeito a esta professora, que, aliás, eu respeito e vou respeitar sempre as minhas amadas professoras que me deram conhecimento, né? Para eu chegar onde eu cheguei aqui hoje na minha trajetória. E só, assim só como você, fechar, Olga, pode dizer que eu quero ainda falar dos mediadores. Números, e só para fechar, tem uma coisa que a Edmeia fala e é verdadeiro. É o seguinte, a gente não quer ser autoritário. Não precisa ser autoritário. A gente quer ser a autoridade que é um professor. Nós, professores, Bebel. Nós queremos ser respeitados. Formamos todos os profissionais. Se este profissional não for respeitado... É a base da sociedade. Como é que faz? Não tem médico, não tem engenheiro, não tem repórter, não tem câmera. É o professor, é a base de tudo. Vocês me disseram que lamentam muito a retirada dos mediadores. Por que os mediadores foram retirados? Eles foram retirados por contenção de despesa. Ah, tá. Vamos fazer economia. Vamos fazer economia. Isso aconteceu em 2017. Veja bem, eu tenho um quadrinho aqui. Nós lutamos muito. Em 2015, nós tínhamos 3.214 professores mediadores. 2016 caiu para 306, 2017 1.279. E hoje? E com a briga que fomos fazendo para ter, subiu um pouquinho para 1.854, mas para 5.600 escolas. Não tem condição. Insuficiente. Não Isso ajudava bastante, Edmeia? É que eu atuava numa escola que era municipal, ela foi municipalizada e foi firmado um convênio com o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da cidade onde eu atuava, por conta da municipalização da educação. Então, assim, essa questão da mediação, eu não pude participar diretamente, porque na época em que eu atuava na escola estadual, não havia ainda esse tipo de trabalho com mediação. Mas, assim, eu acho que, às vezes, a direção da escola, o trio gestor, até tenta ajudar. Né? Mas o que tem que ser garantido, principalmente, são as condições mínimas de trabalho dentro da sala de aula, que é o que eu não tinha. Porque qual era a minha briga? Qual que era o meu pedido, a minha súplica? É para ter um profissional que desse apoio. Para apoiar o meu trabalho em sala de aula, que inclusive é garantido pela legislação. A gente roda e chega sempre na família, né? Olha só que depoimento interessante dessa mãe. Ela diz, isso aconteceu comigo. Meu filho, 16 anos, a professora me chamou na escola, em 5 minutos eu estava lá, diz ela. Aí o que aconteceu? O problema era fone de ouvido, celular, é que está entrando muita gente participando. Ela falou assim, quebrei inteirinho o celular. Certo. Participei um mês com ele na sala de aula. Hoje ele me agradece muito. Aí,
Tá vendo como funciona? Incrível! A Quando mãe ficou família um mês assume. na sala de aula com o filho. Sim, se E necessário olha, for. gente, aqui tem muito depoimento interessante de pais dizendo que já viveram esse problema com os filhos e fizeram isso. O problema é meu. Vai agredir professor? Não. Eu desejo boa sorte a vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigadíssimo Eu agradeço mesmo, também. tá? E assim, avisar que tem a frente parlamentar por segurança nas escolas e nós vamos chamar pais, alunos para fazer. Eu tive em Suzano e vou rodar o estado com essa discussão, Olga. Precisamos. E quando E- precisarem da gente, estou aqui. E acho que a tomada de providências tem que ser feita em caráter até de urgência. Porque Urgência. essa é uma matéria que não é uma coisa, uma novidade. Isso Não. daí vem de longo tempo, né? Longo Longa tempo. década. E assim, e nada é feito e continua sempre a mesma coisa. Urgência urgentíssima. Não tem aqueles projetos babaca que ficam discutindo no Congresso, nas assembleias e câmaras, que se coloca assim em regime de urgência urgentíssima. Este é um assunto de urgência urgentíssima. Acabei de dizer isso essa semana. Obrigada, meu Obrigada, amor. obrigada. É porque tem uns projetos babaca, desculpa, que não levam pra lugar nenhum. É. Mas aí se perde um tempão danado, não é mesmo? Discutindo o sexo dos anjos. Enquanto isso, o professor é espancado, o professor é quase que morto em sala de aula. Um absurdo isso tudo.